Olá, sejam todos bem-vindos à MEIESP em mais um encontro aqui muito importante com um dos nossos parceiros, que é o Fábio Hipólito, da Smart Block Robótica Educacional. Seja bem-vindo, Fábio, tudo de bom, fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua empresa, tá bom? Conta para a gente como é o seu trabalho e qual que é a sua visão da educação infantil, visto que a MEIESP, ela se dedica às escolas de educação infantil. Boa noite, Cida, boa noite, Vanessa, todos que estão presentes. Fico muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre a educação infantil, para falar sobre robótica pedagógica. E como você bem iniciou, qual é a minha visão a respeito da educação infantil? Para falar da educação infantil, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Como professor, também gosto de uma boa história, da história da humanidade, para falar da era em que nós estamos, que é a era contemporânea, que foi marcada principalmente pela Revolução Industrial, que aconteceu no século XIX, e, a partir de então, trouxe muitas inovações que melhoraram a qualidade de vida da humanidade. E depois disso, mais recentemente, nós fomos marcados também dentro dessa era contemporânea, pós-revolução industrial, pela criação da internet, que nasceu em meados de 1970, mas que foi popularizada a partir de 1990 com a criação do www, que aí nós passamos a ter acesso à internet pelo nosso computador. E depois disso, seja bem-vinda, Kelly, também. Boa noite. Boa noite. E depois disso, nós tivemos, então, a internet para além dos celulares. Então, recapitulando rápido, nós vivemos na era contemporânea, que foi marcada pela grande revolução industrial no século XIX. Nós depois tivemos o advento da internet, que nasceu em 1970, mas que tornou-se popular mais ou menos em 1990, com a criação do www, né? E a partir do ano 2000, nós tivemos a internet para além do celular, dos computadores, e passamos a ter a internet nas mãos, né, com um aparelho de celular, com um tablet. A minha geração, vou falar da minha, não vou falar de vocês, mas eu vou falar da minha porque eu posso falar da minha idade. A minha geração, que é considerada a geração X, né, que é marcada pelos períodos, pelo período de 1965 a 1980, eu nasci em 1972, ela viveu essa evolução, né, a criação da internet. Então, eu cresci brincando na rua, cresci brincando brincadeiras que a gente criava, que a gente fazia sem a necessidade de ter nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de tecnologia. Eu cresci na base dos relacionamentos interpessoais, então, administrando conflitos, aprendendo com os outros, caindo, machucando, levantando, correndo, brincando, né, em meio à natureza. Então, essa minha geração, né, considerada geração X, ela viveu esse momento mais natural e também esse momento artificial, que é o que a gente vive hoje da tecnologia, né? Mas a gente consegue navegar muito bem entre os dois mundos, o mundo natural e o mundo artificial. A geração atual das crianças, né, dos nossos filhos, dos nossos alunos, que a gente considera como gerações Z, que é entre os anos de 1997 e 2010, e a geração Alpha, que é de 2010 para cá, já nasceu na era da internet, nesse período tecnológico. Então, eles não tiveram, né, o contato com aquelas brincadeiras, eles podem até brincar hoje em dia, mas eles não tiveram o contato com aquelas brincadeiras naturais. Hoje, tudo para eles gira em torno da tecnologia, né? Seja com o celular, seja com o tablet, seja com o computador, com a televisão.
Então, hoje, o grande desafio, né, de nós, educadores e pais também, né, eu tenho uma filha que vai completar agora 7 anos, é manter e ou resgatar as crianças para a realidade natural, porque elas estão conectadas com a realidade artificial. Então, o nosso grande desafio é mantê-las conectadas à realidade natural, à inteligência humana, né? Em alguns casos, é resgatá-los, né? A gente ouve muitos psicólogos falando que o grande problema, o grande mal dessas crianças, e a gente como pai, como pais, é tirá-los da frente da tela, né? E eles falam a respeito dos prejuízos que a tela traz. É claro que a tecnologia ela é muito boa. Como eu falei lá no início, com o advento da Revolução Industrial, as inovações que aconteceram, muitas trouxeram qualidade de vida para a gente, assim como a internet. Ela traz muita qualidade, agiliza muito o nosso tempo, apesar que a gente está sempre sem tempo. Mas a internet ela ajuda muito nessas questões de busca, de escolha, de pesquisa. Quando eu vou para algum lugar que eu não conheço, basta colocar no GPS que ele me leva, eu não preciso nem pensar, eu não preciso nem decorar o nome das ruas. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, o GPS me leva. A tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Ela está dentro dos carros, né? Dos carros mais modernos, dos carros mais atuais. Ela está dentro de casa, nos aparelhos eletrônicos. Né? Hoje a gente já tem equipamentos que fazem o controle da casa, que geram comandos para a casa acender, para a casa apagar, para a televisão acender e apagar, para o café funcionar, para fazer o cafezinho, para a máquina de arroz. Né? Então a tecnologia está presente para aspirar o chão, e cada vez mais a tecnologia estará presente e facilitará a nossa vida. Vai chegar um tempo que nós teremos robôs nos substituindo em tarefas diárias, né? Já tem robôs em outros países, no Japão, nos Estados Unidos, com o formato de ser humanos, os chamados humanoides, interagindo com pessoas, atendendo pessoas nas lojas. Daqui a pouco eles estarão dentro de casa fazendo limpeza e comida, né? Como tem em alguns filmes modernos, filmes que falam do futuro. Então, a tecnologia ela é muito boa, mas o nosso grande desafio, e aí voltando para a educação, o grande desafio de nós educadores e pais, é mantê-los conectados à realidade natural, à inteligência humana, né? À realidade dos conflitos, à realidade das negociações, à realidade do respeito, da divisão, do trabalho em grupo, né? Do senso crítico. E por isso que você me perguntou, né, qual é a visão que eu tenho sobre a educação infantil. E aí é que entra, então, depois de fazer esse contexto inicial, a importância da educação infantil, porque a educação infantil ela trabalha com os primeiros anos da nossa vida, da vida das crianças. E aí, para que a gente tenha uma árvore forte, a gente precisa que as raízes sejam fortes, sejam saudáveis. Então, para que essas crianças cresçam como árvores, é importante que elas sejam cultivadas, que as raízes, que esses brotinhos sejam cultivados desde já. E a educação infantil ela tem um papel fundamental nesse momento da história da humanidade, né? E eu fico muito feliz de ver que as nossas escolas, né, que as escolas parceiras, estão muito bem estruturadas. O desafio é muito grande de manter essas crianças conectadas à realidade humana, à realidade natural e à inteligência humana. E eu vejo que as escolas de educação infantil, principalmente, educação infantil e ensino fundamental, primeiros anos, estão cada vez mais estruturadas e estão acompanhando essa evolução e atendendo a esses desafios, né? Porque a gente vai para uma escola, a gente vê todo o pacote de atividades, de serviços que as escolas têm hoje em dia. Eu não tinha nada disso na minha geração. Tudo bem que a minha geração era diferente, mas por não ter acesso a tantos estímulos como as escolas infantis têm hoje, né? Porque as escolas infantis elas têm, além de toda seu currículo, né, oficial, elas têm as chamadas aulas extras, os parceiros, os fornecedores, assim como a gente,
que agregam valor, né, sob vários aspectos, usando metodologias e ferramentas diferentes do dia a dia escolar. Então, eu vou para uma escola para dar aula de robótica, as nossas professoras vão para dar aula de robótica pedagógica, mas a escola ela tem lá uma pessoa que cuida da nutrição, uma pessoa que trabalha o bilíngue, um parceiro que trabalha alguma atividade esportiva, música, judô, balé. Então, as escolas estão muito bem estruturadas, as escolas de educação infantil estão muito bem estruturadas justamente para atender essa demanda, esse desafio, né, de manter as nossas crianças conectadas ao socioemocional, né, para que seja desenvolvido o socioemocional. Então, quando você me pergunta a visão da educação infantil é essa, é a importância que a educação, na verdade, ela é fundamental no crescimento, no desenvolvimento das crianças. E isso ficou ainda mais evidente, essa importância da educação infantil, ela ficou ainda mais evidente no pós-pandemia, né? Depois que nós passamos aquele período trancados em casa, sem poder ir para a escola, né, a gente viu o quanto foi prejudicial para as crianças, principalmente, ficar em casa, sem contato com os amiguinhos, sem contato com os professores, sem contato com aquele ambiente escolar, né, de relacionamento, de contato físico, né, de toque, de abraço, né, de carinho, de resolução de conflitos. Então, a gente viu depois da pandemia que a educação infantil se tornou ainda mais fundamental. Desculpa. E aí, eu não sei se algumas de vocês, talvez para algumas de vocês eu já tenha falado. Eu, antes de ser professor de criança, eu fui professor de adulto. Eu vou precisar de uma água. Espera um pouco, vocês me dão um minutinho? Fique à vontade. Tá bom. Muito bem, já vai chegar aqui. Eu, antes de ser professor de crianças, eu era professor dos adultos. Então, eu dei aula por alguns anos em faculdade, para cursos de gestão de projetos e gestão de pessoas, desenvolvimento de recursos humanos. E eu, hoje, dando aula para as crianças, né, aula de robótica pedagógica, eu vejo o quão eles são privilegiados e quão é importante o nosso trabalho. O meu trabalho e o trabalho de vocês, o nosso trabalho, o trabalho de educação infantil. Porque quando eu dava aula lá para os adultos, eu via naqueles adultos algumas deficiências, assim como eu também tenho, que me trouxeram muita dificuldade quando eu iniciei na idade adulta e no profissional. Eu via nesses adultos na faculdade deficiências, limitações que a gente está desenvolvendo nas crianças desde agora, nos adultos pequenininhos desde agora. Então, por exemplo, na faculdade, eu via adultos que tinham, quando a gente fazia dava algum trabalho para que fosse feito em grupo, algum projeto, como eu era um professor da matéria de gestão de projetos, então tinha que fazer lá os projetos. Eu via adultos tendo dificuldade em trabalhar em grupo. Eu via adultos, presenciei muitos adultos com dificuldade de fazer a apresentação do projeto, de falar em público. Eu via adultos que tinham medo de se expor. Eu vi adultos, presenciei muitos adultos que tinham dificuldade de negociar, de trabalhar o senso crítico, de contribuir com ideias, de criticar pontos de vista de forma construtiva. As relações eram muito tensas. E eu estou falando de faculdade, estou falando de um ambiente de faculdade. Ali, a gente só estava trabalhando por nota, por pontuação. Ali não estava sendo determinado se alguém ia ser demitido, se alguém ia ser promovido. Era uma faculdade. Então, quer dizer, um ambiente muito mais leve do que o ambiente corporativo, o ambiente de uma empresa. Mas eu via naqueles adultos limitações que hoje, olhando para o nosso trabalho da educação infantil, eu vejo que a gente está no caminho certo e como é satisfatório para que essas crianças, os nossos alunos, não sofram como eu sofri, como aqueles alunos que eu tinha na faculdade sofrem, porque não tiveram acesso a toda essa estrutura. Então,
a educação infantil, com a estrutura que ela tem hoje, ela está no caminho certo e ela é fundamental para atender as demandas e os desafios dessa nossa era tecnológica, desse momento tecnológico da inteligência artificial, da realidade artificial. Esse trabalho que a gente faz em parceria, né, que vai determinar que essas crianças no futuro estejam mais preparadas justamente para viver em meio a esse mundo que cada vez mais tem menos tempo, cada vez mais exige respostas rápidas das pessoas, das empresas, né? Mas que também está muito conectado. Hoje a gente não faz mais nada, não compra mais nada sem antes dar uma pesquisada na internet, não é verdade? Sim. Né? Principalmente se for algum produto, algum serviço com um valor agregado mais alto. Coisas do dia a dia, a gente vai no mercado, vai no açougue, vai na padaria, e não fica pesquisando preço. É claro que a gente pesquisa preço, mas a gente não vai comprar uma casa, um carro, um computador, um telefone, sem antes pesquisar modelos, sem antes pesquisar preços. Mas, ainda assim, mesmo com toda essa tecnologia, com toda essa facilidade que a gente tem, uma coisa ainda faz muita diferença nesse momento, né? E vai sempre fazer diferença, o fator humano. Isso vai sempre fazer, por mais que a gente tenha avanço na tecnologia, por mais que a gente esteja cada vez mais com os robôs, né? O fator humano ele vai sempre fazer a diferença. E eu acredito, aí é só uma crença minha, que isso nunca vai mudar. Porque você pode ter pesquisado um produto, você pode ter ido até a loja, ou um serviço, ter ido até o local, mas se você não for bem atendido, ou você não compra, ou se você comprou uma vez, você não compra mais. Né? Fala-se muito, eu trabalhei muitos anos, antes de ter a empresa, eu trabalhei muitos anos como empregado. E mesmo como empregado e como empregador, uma das coisas que a gente sempre falava, e continua falando, é que as pessoas são contratadas pelo seu currículo, pelas suas qualificações, formação, experiência, cursos, e são demitidas pelo seu comportamento. A gente contrata pelo currículo, pela qualificação, pela experiência, pelos cursos, pelo pacote, e acaba demitindo pelo comportamento. Assim como a gente volta ou não volta num estabelecimento comercial pela questão do atendimento. Então, por mais que a gente continue avançando nas questões tecnológicas, o fator humano vai sempre fazer a diferença. Ou no atendimento, ou na negociação, ou no pós-venda. Né? No meu caso, que trabalho como prestador de serviço, quer dizer, o relacionamento ele é fundamental. Né? Estar disponível para atender, para resolver problemas é fundamental. Né? Não basta vender, você tem que acompanhar aquilo que você vendeu, tem que fazer acontecer. Né? Então, aí agora eu vou entrar na robótica pedagógica. Quando eu falei que a gente faz um papel fundamental, a educação infantil tem um papel fundamental para manter as crianças conectadas à realidade natural, à inteligência humana, a robótica pedagógica, ela nasceu, ela foi desenvolvida, e aí a Smart Blocks, ela foi uma das precursoras no Brasil, né, em robótica pedagógica, não pelo material que a gente usa, que a gente trabalha com material que a gente traz dos Estados Unidos, né, que é um material que chama Kinex, que foi desenvolvido com essa proposta pedagógica, porque para as crianças pequenas as peças são grandes e conforme as crianças vão crescendo, as peças vão diminuindo de tamanho, os projetos ganhando complexidade, mas muito mais do que o material, a gente usa o Kinex, mas poderia ser Lego, poderia ser blocos, poderia ser material reciclável. O que faz a diferença é a metodologia, né?
é a metodologia e o profissional que dá aula, né? A experiência, o treinamento e a capacidade de nós, professores, em fazer com que a aula aconteça em meio a essa geração, que é uma geração individualista, né? Uma boa parte de filhos únicos, como a minha, que acha que pode tudo, que sabe tudo, porque tem as informações no celular, no tablet, no computador, na televisão, que pensa que o cartão de crédito ou o cartão de débito tem um dinheiro infinito dentro, né? Que basta passar e pagar qualquer conta e passar quantas vezes quiser. Ah, papai, eu quero uma boneca, passa o cartão, né? Como se ali tivesse um dinheiro infinito. Então, trabalhar nessa questão comportamental, e aí a robótica pedagógica, por isso que eu falei, independente do material, a robótica pedagógica, ela vem para trabalhar realmente na questão comportamental, para desenvolver habilidades que sejam importantes e úteis e colaborem, preparem eles para a vida futura, para a vida adulta, para a vida presente, para o momento presente, mas também para o futuro. E aí, por isso que nós nascemos, por isso que nós criamos a Smart Blocks Robótica Pedagógica, com esse conceito de prestador de serviço 100% terceirizado, né? Porque a gente envia até a escola um profissional qualificado, né? Então a escola não tem a preocupação de contratar um professor e de ter um professor para dar aula de robótica, ou para que seja um professor maker, né? Que é o nome que tem sido muito usado atualmente. Não tem essa preocupação com esse recurso humano, né? Então, a gente contrata esse recurso humano, funcionário nosso, CLT, formado em pedagogia, e com algum tipo muitas já com cursos extras, né, de pós-graduação, algum tipo de especialização, que tenham experiência para trabalhar com os pequenos, com as crianças, inclusive as crianças atípicas, né, para que a robótica pedagógica seja inclusiva, e a gente tem uma experiência muito positiva com as crianças atípicas, né? Falando especificamente do autismo, a gente tem muitos alunos com autismo que vão muito bem, que gostam muito da robótica pedagógica, porque é um momento que eles conseguem ali colocar toda a sua inteligência, né, todo o seu raciocínio lógico em prática, né, construindo o seu projeto. Profissionais e principalmente pessoas que amem a educação, né, que sejam apaixonados, porque a educação infantil, ela é uma profissão, né, as escolas particulares, elas são empresas, né, mas é o tipo de profissão que vai além da obrigação ou do trabalho, né? Tem muito a ver com o amor, com a paixão pelo que se faz. E porque senão é difícil ingressar nessa atividade, nessa profissão, e também é difícil se manter. Se não houver amor, se não houver um sentido, a pessoa acaba saindo e partindo para encontrando alguma outra profissão. Então, a gente busca esse profissional no mercado para poder enviar para a escola, e esse profissional vai para a escola com material. Então, os nossos parceiros, eles não têm que se preocupar nem com o recurso humano, nem com o recurso material, porque a Smart Blocks nasceu com esse conceito de ter o seu próprio profissional com o material para ser enviado à escola e para ministrar as aulas de robótica, para que a escola não tenha preocupação com esse parceiro, com essa atividade. Então, escolas que queiram ter robótica pedagógica, ou que chamem de maker, atividade maker, a aula maker, ela, contratando a Smart Blocks, ela vai colocar nas nossas mãos, olha, estou contratando você para que você realize esse trabalho, para que eu não tenha preocupação com isso, para que eu não tenha problema com isso, porque eu já tenho muitas preocupações, né, muita responsabilidade,
muitas regras, muitas normas para serem cumpridas, e eu não quero ter que contratar alguém para me preocupar, para ter trabalho. Então, é claro que a gente erra, a gente falha, né? Mas por isso que eu falei da questão da importância do relacionamento na prestação de serviço. A gente está sempre disponível para resolver, né? Para corrigir e tentando fazer isso o mais rápido possível. Então, eu estou sempre disponível, com o celular sempre disponível para atender qualquer uma das parceiras, porque eu sei da urgência que elas têm, porque elas não estão só olhando para mim, elas têm uma série de coisas acontecendo na escola. Então, eu preciso ser rápido na resposta e preciso ser rápido na solução, né? Seja ela qual for. Então, a prestação de serviço, ela tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando, do contato, do relacionamento humano, né? A gente é um ótimo exemplo, né? Essa relação com as escolas, a própria escola, que é uma prestadora de serviço, é um ótimo exemplo de que, apesar da tecnologia, a relação interpessoal, o fator humano é fundamental no nosso negócio, né? Seja a escola com os pais, seja a escola com os parceiros com as escolas e toda essa comunidade. Porque a escola, ela é um centro que tem toda uma comunidade, né? Então, quando teve a pandemia, a escola sofreu e um monte de empresa, um monte de gente ligada à escola sofreu junto. Foi um efeito, né, dominó. Então, essa questão da relação humana, no nosso negócio, ela é fundamental, porque a gente trabalha com prestação de serviço, em uma prestação muito especializada, muito específica, que cuida das vidas de outras pessoas, dos filhos de outras pessoas, especialmente crianças, né? Então, na robótica pedagógica, a gente trabalha da seguinte forma: a gente tem uma metodologia de trabalho, então a aula acontece dentro de um processo, com começo, meio e fim, onde cada aula tem um projeto para ser construído, tem um protótipo para ser construído. Protótipo de qualquer coisa, pode ser de um carro, né, como esse, pode ser de um brinquedo que remete a um aviãozinho, como pode ser de uma caixinha de música, como dessa bailarina, ou de uma casa, ou de um animal, ou de um objeto, enfim, os projetos são infinitos e a gente tem projeto com uma complexidade adequada para cada faixa etária, começando com crianças a partir de 3 anos. E aí a gente hoje, a Smart Blocks, ela vai até o Fundamental 2, sendo que no Fundamental 2 aí a gente já incorpora a programação, a tecnologia. Então a gente começa com esses projetos mais lúdicos, mais infantis, claro, né, que são vistos pelas crianças como brinquedos. A aula é vista de uma forma divertida, até a gente ir avançando para chegar mais próximo da robótica dos robôs, né? Porque quando a gente fala de robótica, a gente pensa em robôs, em tecnologia, né? E sempre que eu participo de reunião de pais, eu gosto de falar sobre isso, porque já me perguntaram, na verdade já até me falaram assim: isso não é robótica, isso que você está apresentando não é robótica. Eu digo que isso é robótica pedagógica, né? Porque a gente trabalha com materiais adequados para cada faixa etária. A gente não começa com tecnologia para crianças de 3 anos. A tecnologia, né, a robotização, ela vai aparecer, ela vai ficar mais evidente a partir do Fundamental 2, né? Até porque a ideia, né, com base em tudo isso que a gente está falando, não é ter tecnologia dentro da escola, mais tecnologia na mão deles dentro da escola. Na educação infantil, o que importa mesmo são as relações interpessoais, trabalhar os sócios. O concreto. Ela precisa entender, montar esse concreto, para depois entender que ele pode virar digital, enfim, né? Que ele, exatamente. Ele também, esse concreto é muito importante. E como que funciona? Não sei se você vai falar daqui a pouco, mas eu fiquei um pouco curiosa. Por exemplo, como você leva o material e essa criança, ela apresenta no final do semestre, do trimestre, ela apresenta alguma coisa para os pais de algo que ela fez, ou o pai compra um kit? O pai compra um kit para ele ter esse trabalho?
Tá, ótima pergunta. Não, o pai não compra um kit, nem o pai, nem a escola. Né? Nós professores andamos com uma mala de viagem, né, com todas as peças dentro. Então, nem a escola, nem os pais precisam comprar peças. A gente carrega essas peças. E as crianças constroem em cada aula um projeto diferente. A gente tem um calendário anual de projetos e em cada aula eles constroem um projeto diferente. Né? A gente tem aqui as apostilas, e aqui nas apostilas a gente já tem os projetos que vão ser construídos em cada uma das aulas. Ah, entendi. Né? Tá. Mas aí... Com as peças adequadas para cada faixa etária. E aí, você perguntou, né? É desmontado e fica fica de volta na mala do professor. Isso. Então, por isso que eu falei que a aula tem um começo, meio e fim. Então, a gente inicia a aula, né? A metodologia ela é baseada em 4 pilares: questionar, pensar, definir e executar. Então, no questionar, a gente apresenta o projeto através desse material que a gente chama de lâmina, né? Questionando eles a respeito do que vai ser construído. Então, às vezes, eles identificam de primeiro o que é. Se eles não identificam, a gente vai dando alguma dica. Eles pedem, dá dica. Né? A gente brinca de o que é, enfim, dá para cantar uma música, enfim, tem várias ferramentas pedagógicas para a gente identificar o projeto. Uma vez que identificou o projeto, a gente vai pensar, que é o segundo pilar, pensar a respeito. Porque tão importante quanto a construir o projeto, é saber o que é aquilo. Porque esse conhecimento eles vão levar para a vida. Então, o que é? Então, nesse caso aqui é um avião. O que é um avião? Como que o avião funciona? E esse é um projeto para 3 anos, Cida. Para 3 aninhos. Então, na linguagem deles, com um jeitinho deles, né, tanto nós professores quanto eles, vamos falar a respeito de um avião. Né? Como funciona, onde ele anda, onde ele voa, como chama aquele lugar onde a gente vai lá embarcar. Para que eles entendam o que é um avião, para que eles conheçam o avião e a partir do momento que eles entendem o que é o avião, eles vão construir o avião. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, é uma aula interdisciplinar, a gente sempre visita matemática, a gente visita história, a gente visita ciência, né? De acordo com o tema, a gente pode visitar várias áreas do conhecimento humano. E aí eles vão construir aquele projeto e faltando alguns minutinhos para terminar a aula, eles vão desmontar o projeto, guardar as peças onde eles pegaram, né? Às vezes sobra algum tempo, a gente carrega muita peça na mala. A gente libera as peças para que eles construam outras coisas, para que eles brinquem, porque é mais ou menos assim. Atingimos o objetivo da aula, que era a construção do projeto, agora é quase que uma recompensa eles poderem construir o que eles quiserem, né? E aí a gente fecha a aula dentro do questionário, do pensar, do definir, porque no definir a gente separa eles em pequenos grupos, com líderes, e o executar é a construção propriamente dita. Então, nesse processo, que tem começo e fim, né, baseado nesses 4 pilares, a gente vai estar sempre usando o projeto como um meio, como uma ferramenta, né, como um coadjuvante para atender a figura principal da aula, que é o aluno, que é o desenvolvimento de habilidades desses alunos. Por isso que o tema da nossa live aqui é aprendendo habilidades para a vida, porque através dessas construções, né, e cada aula é um projeto diferente, nunca se repete, então a gente tem a apostila de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, do 1º ao 5º ano do Fundamental 1, cada aula com um projeto diferente que nunca vai se repetir, usando materiais adequados, peças adequadas para cada idade. E através dessas construções, a gente vai desenvolver conhecimento, coordenação motora, concentração, criatividade, organização, leitura de imagem, né? Quando a gente fala da lâmina, a leitura desta imagem, ou se é um projeto maior, que tenha várias etapas, né? Que eles precisam fazer a leitura das etapas, respeitando, né, aqui como se fosse um manual. A gente vai trabalhar a liderança. Então, como eu falei, a gente separa eles em pequenos grupos e elege os líderes. Os líderes, a gente já vai ensinando eles que ser líder é ter responsabilidade, que não é mandar, porque é uma geração que gosta de mandar, né? Eles ficam bravos porque não são os líderes da vez. É um dos principais conflitos da aula, é a formação dos grupos, porque eu não quero ficar com ele, eu não quero ficar com ela, e aí tem o líder, eu não quero que ele seja o líder, eu queria ser líder, aí o líder define uma ordem, então tem 4 pessoas no grupo.
Aí, na definição da ordem, como se fosse um reloginho funcionando, eu fiquei por último nesse reloginho, né? Eu sou o quarto da vez. Aí eu já vou fazer uma birra, já vou ficar de bico, já vou ficar bravo, porque eu fui o último, né? Aí já não quero construir. Então, tudo isso é trabalhado, né, em toda a aula. E aí, como a gente falou, entra muito essa questão do socioemocional. Mas entendendo que a liderança, falando da habilidade de liderança, eles entenderem que o líder tem essa responsabilidade e ele vai desagradar. Então, eles vão aprendendo que ser líder é desagradar, né? E depois, quando eles não são líderes, o líder da vez, ele tem um líder, ele é liderado, ele vai aprendendo que, como liderado, eu tenho que respeitar o líder. Porque quando eu for líder, eu quero ser respeitado, né? Aí, outras habilidades, trabalho em grupo, raciocínio lógico, senso crítico, além da autoestima. Então, todo esse conjunto de 10 habilidades mais a autoestima são trabalhadas de forma prática, porque, como você falou, né, concreto, eles constroem isso aqui, né, tá tudo desmontado, eles vão botar a mão na massa. Então, é a nossa realidade natural, é o mundo natural. Por isso que é a fundamental educação infantil, né, mantendo eles conectados com a realidade natural, né, do concreto, né, você usou muito bem essa palavra, do concreto, onde a gente tem que usar as mãos, né, usar os dedos, as duas mãos, o cérebro, né, toda a capacidade que a gente tem humana, né, todos os recursos humanos que a gente tem para colocar em prática. A gente trabalha isso de forma prática, a gente trabalha de forma cognitiva, né, fazendo as conexões e desenvolvendo conhecimento, e socioemocional, né, porque uma vez que a gente coloca... Porque o que eles gostariam? Que a gente pegasse um kit de peças, tivesse vários kits de peças, e entregasse um kit para cada aluno. E cada um fizesse o seu, no seu tempo, da sua forma. É isso que a geração quer, que essa geração quer. E mais uma vez... É isso que eu vejo no mercado. Eu estou muito admirada com o seu trabalho, eu não conhecia, viu? Realmente você tira todas as dores da escola, né? Você assume toda essa responsabilidade e faz essa criança aprender a ler um projeto e montar o projeto e todo esse relacionamento humano, né? Entre Exatamente. equipes e tal. Nossa, parabéns. Estou assim, eu não conhecia. Não a gente não tinha tido a oportunidade de conversar, né? Nossa, É verdade. muito bom mesmo. Então, essa questão socioemocional é talvez o nosso maior desafio no dia a dia das escolas, né? Fazer a coisa acontecer, né? Minimizando os conflitos, fazendo com que eles se respeitem, com que eles se ajudem. E porque realmente a gente está diante de um momento tecnológico muito forte, cada vez mais desenvolvido, em que as crianças já nasceram conectadas e vão estar cada vez mais conectadas à tecnologia, à realidade artificial, e o nosso desafio é mantê-los mesmo no concreto, né? A gente está falando uma das habilidades é a coordenação motora, só um pequeno testemunho. Eu estava ouvindo o rádio, eu ando muito de carro, né, indo de uma escola para outra, fazendo visita, enfim. E eu vi um médico, numa entrevista, falando o seguinte: na faculdade de medicina, uma das atividades mais desafiadoras que eles, alunos de medicina, enfrentavam, eram as que eles tinham que ir para um laboratório para dissecar um sapo, né, para treinar o uso dos bisturis, dos equipamentos, né, da medicina. Ele falou, ele falou, eu sou um médico que opera o cérebro. Eu abro a cabeça e opero o cérebro. Eu sou um cirurgião. Ele falou, mas muitos colegas meus desistiram, eles queriam ser cirurgiões também. Um queria operar o pulmão, o outro queria operar o coração, o outro queria operar joelho, o outro queria operar olho, o outro queria ser dentista. Muitos deles desistiram de cirurgia da área cirúrgica e foram para clínicas, foram para qualquer área, porque não tinham coordenação motora. Não tinha essa habilidade, né? Não tinha essa habilidade. Não desenvolveram desde pequeno. Ele falou, o momento de desenvolver coordenação motora é lá no começo da vida, desde pequenininho. Por isso que a nossa geração, que
nasceu e se desenvolveu brincando na rua, caindo, se machucando, montando carrinho de rolemã, né? Arrumando a bicicleta, montando riscando o chão para fazer uma quadra, né? Ralando o dedo com bolinha de gude. Essa geração ela tem mais, né, facilidade nessa questão concreta, né, da coordenação motora do que as crianças que hoje em dia pegam o celular e ficam assim, né? Completamente, né, com assuntos, com negócios aleatórios que não agregam nenhum valor, que não ensinam, pelo contrário, né, que tomam horas preciosas do dia e tornam eles viciados nesses aparelhos. Então, a robótica pedagógica é isso, desenvolver habilidades, né, por isso que o tema nosso é habilidades, aprender habilidades para a vida, desenvolver habilidades para que ajudem eles nas relações interpessoais, né, na forma como eles vão se relacionar com os outros, se comportar em meio ao ambiente, se postar em meio às pessoas, ao grupo, ao lugar que ele estiver. Habilidades que ajudem eles na jornada acadêmica, porque o nosso papel como parceiro das escolas é agregar valor, né? A gente não trabalha sozinho e a gente não é o dono da verdade. A gente é uma pequena parte dessa engrenagem que é a escola, que é uma engrenagem gigantesca, né? Educação infantil, olha para a educação infantil, é só um lugar para deixar pelo contrário, né? É a parte mais importante do início da nossa vida, né? É ali que a gente está cultivando os nossos brotinhos, regando, né? Cuidando das raízes para que as árvores cresçam fortes. E para que essas habilidades também ajudem na vida adulta, né? Quando eles estiverem adultos e ingressarem na vida profissional, habilidades que tenham sido praticadas ao longo dos anos de forma, né, dentro de um processo contínuo. Eu faço fazendo um paralelo com os esportes, falando da robótica pedagógica, né, desse treinamento contínuo que a gente tem, é como se a gente estivesse preparando atletas para uma competição. Então, por exemplo, eu fui atleta na minha juventude, eu fazia ginástica olímpica. Não tem nada a ver com o sobrenome Hipólito, né? Apesar de serem meus primos distantes. Mas eu fiz ginástica olímpica e eu tinha lá o treinador e ele sempre ensinava a gente os movimentos, a sequência, a série, e aí ele insistia para que a gente repetisse aquela série. Então, a gente tinha que treinar muito questão de precisão, de força, de explosão, de equilíbrio. Então, ele tinha todo o treinamento, ele repetia o desenvolvimento, a prática dessas habilidades. E aí ele sempre ia aumentando o sarrafo, ia aumentando o desafio, ia botando mais dificuldade. Como a gente faz? Os nossos projetos, eles têm uma complexidade que vai crescendo ao longo das aulas, ao longo dos meses, né? E depois de um ano para o outro. Então, fazendo um paralelo, é como se a gente estivesse treinando atletas para uma competição. No nosso caso, a gente está preparando as crianças, os nossos alunos, para a vida. Muito bom mesmo. Nossa, você vai ver, eu vou te indicar muito. Não Muito obrigado. não conhecia esse seu trabalho, realmente assim, você só agrega valor para a escola, para o pai e para a criança, né? Então, você assumiu aí uma responsabilidade de estar formando. Quando se falou de robótica, eu pensei, bom, ele vai falar de tecnologia, né? Mas, na verdade, você está trazendo essa importância para a educação infantil, desse olhar que a criança precisa conhecer projetos, ela precisa conhecer protótipos, mas tudo isso é na base do concreto, trazendo essa criança para o concreto, entendendo como que se faz a tecnologia por detrás, né? Como tudo começa. Porque também de nada vai adiantar, como você falou, você é um médico agora do futuro, já que hoje a maioria das cirurgias já são via robótica, né? Só que se a pessoa não conseguir mexer naqueles equipamentos com aquela sensibilidade, com tudo, não adiantou nada, né? Todo o conhecimento. Ele nem vai saber usar a tecnologia, não vai saber se comportar. Enfim, nossa, virei tua fã. Nossa, Fábio. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Agora, se você me permite, eu gostaria de abrir para todas as nossas convidadas, né? Se elas têm alguma pergunta. A Vanessa, que começou com a gente aqui, ela no início ela falou:
eu quero, inclusive, já sou cliente, mas eu quero sempre absorver alguma coisa a mais para poder falar para os pais, para poder materializar, né, tangibilizar o trabalho, porque o trabalho educativo ele não é tangibilizado, né? Ele é invisível aos olhos. Sim. A gente só Uhum. percebe do valor lá no final, quando ele já está para fazer a faculdade e desiste porque viu que não tem uma habilidade principal, né? Que era que teria que ter aprendido na educação infantil. Então, vou passar a palavra para a Vanessa. Quer falar alguma coisa, Vanessa? Oi, boa noite. Nossa, Bora. então, eu tô com o Fábio, eu acho que eu tô com a escola há uns 5 anos, né? E o com o Fábio deve ter uns 3, um pouquinho mais. E Isso. assim, é uma aula que a gente não abre mão, né? Até falei com ele, a gente queria até expandir um pouco o horário, porque é uma aula que, tanto para nós quanto para as crianças, ela passa muito rápido. E a gente vê como é uma aula esperada e uma das poucas aulas que a professora consegue ficar de forma autônoma ali. Porque eles se dedicam tanto, e lógico, primeiro precisa apaziguar essa divisão, quem vai ser o líder. Mas o desenvolvimento deles é muito bacana, é uma aula que agrega muito valor para a escola, né? E assim, tanto para a escola quanto para as crianças, porque se você perguntar para eles qual a aula preferida, claro, sempre tem a educação física que eles gostam, né? E a robótica é uma aula que eles esperam, Que bom. né? Que nem eu, hoje eu tenho aula de robótica toda segunda de manhã. E tem criança que é da turma da tarde e na segunda a mãe fez um combinado para a criança ir de manhã só para participar dessa aula. Puxa, Então, é como você falou, Cida, é algo que é muito bacana e o desenvolvimento deles é é muito legal. E uma das coisas que você falou dos pais verem o projeto, né? Na nossa escola, a própria professora que vai da turma do Fábio, ela tira foto da aula, do projeto. Então, toda segunda eu mando no grupo de pais a foto do projeto que eles desenvolveram. que bom, que bom. E aí os pais conseguem acompanhar e a gente posta também na rede social. Quando você Sim. postar nas redes sociais, marca a MEIESP para a gente Marco. poder ir compartilhando, porque isso é muito bom. As escolas precisam conhecer esse trabalho, né? É uma aula que agrega muito valor para a escola, sim. O Fábio sabe que eu sou suspeita aí no trabalho deles. Olha, nós temos Grande parceira, obrigado. tem 8 minutos ainda. Vou passar então para a Kelly. Kelly vai falar alguma coisa? Ligar o microfone. Isso, Oi, boa noite, tudo bem? tudo. Boa noite. Eu também já tive o prazer de trabalhar com o Fábio, agora que a gente voltou a conversar um pouquinho, para ver se a gente dava continuidade ao nosso trabalho, né, o ano que vem. Mas no período que nós trabalhamos foi, assim, maravilhoso, né, as crianças gostavam muito, também era uma aula muito esperada, né, até a professora também conseguia sair da sala, né, respirar um pouco, fazer aquele coffee break ali, uns minutinhos, mas, assim, sempre foi uma aula muito rica, né, e é um conteúdo muito legal, porque explora realmente todos os campos, né, necessários na educação infantil. E eu tive, quando meu filho saiu da escola, eu fui em alguns colégios de fundamental, né, para ele entrar no primeiro ano, e eu fui conhecer um colégio que falava que não tinha robótica para os pequenos. E aí, só que quando eu entrei, era Smart Block. Eu vi a A propaganda. placa, a propaganda fora. Eu pensei, e eu trabalhava com o Fábio na época. Eu falei, gente. E aí, escutar a coordenadora da escola falar para mim que eles não tinham habilidades, sendo que eu tinha na minha escola desde os 3 anos, aquilo para mim foi um absurdo. É. E saber que tem profissionais como nós que tem, Não entende. não foi sincera, né? Mas acho que é falta de conhecimento. Acho que essa live que nós estamos gravando hoje vai ficar na história, porque ele esclareceu muita coisa. Eu mesma não Sim, tinha essa visão da amplitude da robótica, né? Então, Uhum. realmente, talvez ela tivesse a robótica, entregava a não, ela robótica, tinha. mas ela não Só que para sabia.
né? Para os maiores. Ela não sabia, É. ela Terceiro ano em diante. não deu o clique, né? É. Nahara, você quer falar alguma coisa? Nós temos ainda aí 6 minutinhos. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpa chegar um pouquinho atrasada. Essa live vai ser assim um divisor de águas aí, para quem assistir, porque muita gente ainda não acredita para a educação infantil, né? A empresa do Fábio, a Smart Block, é aquela empresa que ela viabiliza o projeto dentro da escola. A professora, quando chega para dar aula, já é um frisson entre as crianças, porque eles esperam essa aula, entende? E o bom de tudo é que o Fábio, ele prepara de um formato o projeto e a aula, e ele compartilha com a gente. E você pode compartilhar com o pai. Eu sempre compartilho com meus clientes a aula que ele vai dar, entendeu? Então, assim, quando a criança chegar em casa, ela vai poder conversar com os pais sobre a aula e o pai vai entender exatamente aquilo que a criança está tentando passar para ele. Por quê? Porque a gente já mostrou para o pai a aula que a professora vai aplicar. Então, isso para mim é super importante. É um formato que eu mesma, né, a minha administração, o pedagógico, não precisa ficar se explicando ali mensalmente o que está sendo aplicado, porque a empresa dele faz isso. Depois eu levei ele um dia para uma reunião de pais, e ali ele pôde explanar. Não foi legal? Eu Foi. fiz uma reunião de Sim. pais e levei o Fábio. Eu falei: você quer falar um pouquinho da robótica dentro da reunião para os pais entenderem? Com aquela fala sua, a grande maioria dos pais contrataram a robótica. Então, ali eles puderam entender de fato a grandeza desse trabalho dentro de uma escola de educação infantil, assim como a Kelly falou, que alguns não acreditam, né, na capacidade, eu vou te falar assim, da capacidade da criança, né? Então, eu achei, assim, sensacional. Eu levei a professora para dentro de uma comemoração do Dia dos Pais. Eu peguei a aula dela e falei para ela: eu posso usar dentro de uma comemoração do Dia dos Pais? Porque eu estava fazendo algumas oficinas. E aí a Elaine foi para a aula, foi para a comemoração, e os pais puderam participar os 50 minutos de uma aula de robótica, como se fosse uma oficina. Olha, Aquilo, quando tiver alguma atividade ó, lá, eu quero. foi sensacional. Os pais saíram da aula assim, jubilando. Nossa, que riqueza, que maravilhoso. Então, todo começo de ano eu convido ele para participar, é muito importante ele falar com propriedade desse trabalho tão rico, porque traz aquela credibilidade, né? Essa fala dele aí é importante porque ele fala com propriedade, né? A gente fala na empolgação e no desejo de que o pai entenda que aquele serviço que a gente está prestando é maravilhoso. Pessoal, né? nós temos 4 minutos. Obrigado. 4 minutos. 4 minutos, eu vou passar então esses 4 minutos para você finalizar, Fábio, e desde já agradecer em nome da MEIESP, viu, sua disponibilidade, todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Aí você finaliza a live. Obrigada, viu? Tá bom, obrigado. Eu que agradeço por vocês estarem aqui presentes. A robótica, eu acho que eu tenho clientes de educação infantil, a maior parte das escolas parceiras são de educação infantil. E tem algumas também que têm o ensino fundamental. Mas eu vejo a robótica pedagógica na educação infantil de uma forma muito especial, né? A Kelly citou um exemplo, eu acho que tem tudo a ver com a educação infantil e que é uma ferramenta que agrega muito, né, nessa parceria com a escola. Como eu falei, a gente não é o dono da verdade, mas a gente é uma pecinha dessa engrenagem chamada educação infantil, que está aqui para ajudar mesmo, para colaborar, e por isso que eu sou apaixonado pelas escolas de educação infantil. A Nahara falou, né, vamos participar da reunião de pais. Eu acho isso fundamental, porque trazer esse parceiro para falar, né, olha, tenho aqui o parceiro, ele vai falar da robótica, né, e eu vou falar, né, com base em toda a experiência que a gente tem,
Mas vou falar também com muito amor, porque eu não tive nada disso, né? Eu não tive o privilégio que os nossos filhos têm de estar em escolas tão estruturadas, como eu falei no começo, que são essas escolas parceiras, as nossas escolas da MEI, da MEIESP. Eu não tive nada disso e eu sofri muito por não ter tido acesso a essas ferramentas pedagógicas, não ter tido esses estímulos. Eu sempre fui muito tímido, sempre fui medroso, né? Minha autoestima era baixa. Tive que depois tratar isso com psicólogo na vida adulta, né? Com terapia. E eu vejo o quão eles são privilegiados. Eles não sabem disso, né? Como crianças, eles não têm essa noção, né? Eles nem valorizam, porque eles têm tudo à mão, né? Mas eles vão perceber que a escola de educação infantil na vida deles, quando eles forem adultos, eles vão lembrar da escola de educação infantil, da PRO, da TIA, né? Das aulas todas que eles tiveram, incluindo a robótica. Eu falo, puxa, foi com base na escola infantil que eu estou aqui hoje, né? Ainda bem, graças a Deus, que eu tive aquela escola, né? Lá no começo da minha vida que me estruturou, que me deu os alicerces para que eu pudesse crescer. Então, é isso. Muito obrigado. Sou muito feliz com o trabalho que eu faço, né? Muito realizado, né? Já trabalhei em empresas e atividades diferentes, negócios, né? Diferentes, mas hoje eu sou muito realizado em estar envolvido com a educação infantil. Então, tá bom. Gente, muito obrigado por vocês participarem com a gente aqui. Espero que vocês Obrigado mesmo. voltem. E também, se você, Vanessa e Kelly, tiverem algum tema que possam compartilhar com a gente, toda terça às 20 horas. Me manda ali dizendo. Caiu.